Daí, pessoal, mais uma resolução. A distância entre os pontos representados no sistema cartesiano abaixo é... Então, uma questão de distância entre dois pontos com as coordenadas cartesianas sendo dadas, né? Eu tenho aí um ponto A com as coordenadas, está aqui o ponto A, ó, coordenadas x igual a menos 2 e y igual a menos 1. Então, menos 2 e menos 1. E tenho também as coordenadas do ponto B, está aqui o ponto B, tem x igual a 3 e y igual a 4. Então, as coordenadas 3 e 4. Para eu calcular essa distância, eu posso utilizar a expressão, né, normal, aquela forma típica de cálculo de distância, e posso também usar uma regra prática. Primeiro, utilizando a expressão, a fórmula, distância entre os pontos A e B, distância D a B, é dado pela raiz quadrada da diferença entre os x ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, diferença entre x ao quadrado, mais a diferença entre os y ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Aqui nesses parênteses, tá? Tanto faz tu colocar xb menos xa ou xa menos xb. Aqui também yb menos ya, podia ser ya menos yb, não faz diferença, tá? Distância D a B é igual, então aqui eu tenho a raiz, x do B está aqui, ó, 3, menos x do A, o x do A é negativo, é menos 2, então fica 3 menos 2 ao quadrado, mais y do B, está aqui, ó, é 4, menos o y do A, observa que o y do A é negativo também, então menos 1, isso ao quadrado. DAB igual aqui a raiz, aí eu tenho menos com menos mais, aqui 3 mais 2, devagar, ó, 3 mais 2 ao quadrado, mais, aqui também é menos com menos a mais, 4 mais 1 ao quadrado. Isso resulta distância DAB, raiz quadrada de 3 mais 2, 5, 5 ao quadrado, mais 4 mais 1, 5, outro 5 ao quadrado. Bom, aqui eu tenho alguns caminhos para resolver isso. Eu posso dizer, por exemplo, que isso é o mesmo que raiz quadrada do 50, né? 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado é 25. Então, isso é raiz quadrada de 50. Eu ainda posso dizer que isso é o mesmo que raiz de 2 vezes 25. Já que eu tenho aqui 25 mais 25, 2 vezes 25. Isso, então, é o mesmo que 2 vezes 5 ao quadrado. Aí eu posso aqui cancelar a raiz com potência, olha só. Esse 5 pula para fora. E aí eu tenho 5 raiz de 2. Alternativa E. Aqui na raiz de 50, né, eu posso pegar o 50, olha só. Fatório aqui, dá por 2, que dá 25. Dá por 5, que dá 5. Dá outra vez por 5, que dá 1. Isso também, né, resulta aqui 2 vezes 5 ao quadrado, né, da mesma forma, resulta 5 raiz de 2. Ok? Eu te falei que tinha também um método prático, né, para fazer esse cálculo de distância. Vou te apresentar aqui do lado. O método prático se baseia no que? Eu vou armar um ponto em cima do outro, vou dizer que a distância DAB é igual a uma raiz, como tem ali, né? Tem a raiz quadrada. Só que em vez de substituir as coordenadas x e y dos pontos, eu já faço a distância direto aqui, ó. Entre os x do menos 2 até o 3, a distância de menos 2 até 3 é 5, né? Eu saio do negativo 2 para ir até o 3 positivo, a distância é 5. E aí eu já encontro o 5 aqui ao quadrado, ó, direto. Da mesma forma, do menos 1 até o 4, a distância entre esses y também é 5. Então eu já encontro aqui, ó, o outro 5 para pôr ao quadrado. E aí, né, segue como
foi feito antes. Raiz de 50 ou 2 vezes 5 ao quadrado, e aí vai me dar 5 raiz de 2. Ok? Então eu posso, né, em distância de 2 pontos, fazer esse procedimento. Vou fazer rapidamente um contra-exemplo aqui para complementar esse exercício, né? Lembrando que sempre o objetivo dos vídeos aqui no canal é o teu complemento de estudo, né? Não é uma resolução pura e simples apenas para satisfazer uma alternativa. O objetivo aqui é que tu observe o exercício e a partir dele construa um melhor aproveitamento matemático nas tuas questões. Então eu vou criar aqui uma outra dupla de pontos, tá? Vou colocar aqui ponto A e ponto B. Vou colocar, sei lá, aqui menos 1 e vou colocar aqui 5. E aqui eu vou colocar 2 e menos 6. E aí eu quero a distância entre esses dois pontos. Pelo método rápido, ó, pelo método de atalho da fórmula, diz que a distância DAB é igual. Aí eu vou ter uma raiz aqui, ó, normal. Aí eu faço a distância de menos 1 até 5, a distância aí é 6. 6 ao quadrado. A distância de 2 até menos 6, do 2 positivo até o menos 6, até o 6 negativo, dá uma distância de 8. Então aqui mais 8 ao quadrado. E aí ficou fácil, né? Eu tenho 6 ao quadrado 36, mais 8 ao quadrado 64. 36 com 64 dá exatamente 100. E a distância DAB vai ser a raiz quadrada de 100, que é 10. Então esse é o jeito assim acelerado, né, mais rápido da aplicação da fórmula, ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua com os seus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.